alma que sente, é a alma que percebe. Então, nós vimos que a dupla vista é o médium está aqui, vamos supor que eu tenha a dupla vista ou segunda vista. Eu estou vendo o que está acontecendo lá na minha casa, lá na Austrália, qualquer lugar do mundo. Daqui eu estou vendo. Eu que vou lá, não é a alma que vê. A alma está vendo o que está acontecendo. Aí a gente vem, eu dei a notícia, eu dei para vocês aqui um exemplo da pessoa que veio perguntar sobre o marido, que estava desaparecido no terremoto lá no Haiti, e o médium falou que, não falou para ela, pediu que ela orasse. E depois eu conversando com ele, disse, olha, ele está debaixo de uma pedra enorme, está agonizando, ele está prestes a desencarnar. Então daqui ele viu lá o que estava acontecendo com aquela pessoa lá no Haiti. Isso se chama dupla vista ou segunda vista. Quem vê é a alma. A vidência, eu estou vendo o que está acontecendo aqui. Então, olha, vejo do seu lado um espírito assim, 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 ele está mandando dizer isso, isso, isso para você. Isso é vidência. A vidência é mediúnica. É mediúnica. A dupla vista pode ser anímica, pode ser mediúnica. O que diferencia da clarividência. A clarividência é anímica. A anímica vem de anima, da alma, da própria alma. Então não tem interferência de um espírito. Sempre que tem interferência de um espírito, em qualquer ação da alma, é mediunidade. Então, nesse caso, a vidência é mediúnica. A clarividência é anímica. Quando que o médium sabe que é anímico e quando que ele sabe que é mediúnico? Ele não sabe. Mas, didaticamente, tem uma diferença. A clarividência não precisa de nenhum espírito acionar para que eu veja. A vidência, o espírito aciona. O sonho, todo dia a gente dorme, a gente sai do corpo. O sonho é a lembrança dos lugares que a gente foi, das pessoas que a gente esteve. A catalepsia dá toda a aparência de uma morte aparente, é uma paralisia geral do corpo. Em alguns casos, pessoas foram enterradas vivas, porque a ciência não era tão avançada como hoje. Hoje você tem aqui o eletro, que vai te dar a morte do cérebro, a morte cerebral. Aí, com a morte cerebral, não tem como você retornar. Mas o batimento cardíaco, a respiração, ela funciona minimamente por algo ainda inexplicável pela ciência. Então a gente tem os mais antigos, lembra do Sérgio Cardoso, a Dona Ivone quase foi enterrada viva, e tem muitos exemplos de pessoas que foram enterradas vivas. Por exemplo, no Evangelho fala da morte de Lázaro. Então Jesus diz, Lázaro não morreu. E realmente ele não morreu, ele estava no estado cataléptico. Isso é catalepsia. A diferença para letargia desculpem, isso é letargia. Eu estou trocando aqui o nome. Isso é letargia. A diferença da letargia para a catalepsia é que a catalepsia, ela paralisa parte do corpo. Não tem a aparência de morte na catalepsia. E na letargia, que é esses casos aí, tem lá o filho da viúva de Naim, tem a filha de Jairo, são passagens do Evangelho. O êxtase, o espírito sai do corpo, ele fica por um fio ligado, ele visita outros mundos. Ele pode ir a mundos superiores, ele pode ir a mundos inferiores. Então tudo isso faz parte da emancipação da alma. A alma se emancipa do corpo. E o sonambulismo? Sono ambulare, o que anda dormindo. O sonambulismo, o corpo dorme. E o espírito sai do corpo e ele conduz o corpo como uma marionete. Nós demos um exemplo do Edgar Cayce, que era um camponês, e abriram um hospital para ele lá nos Estados Unidos, para ele atender as pessoas, porque ele via. Então o sonambulismo pode ser natural, pode ser provocado. Natural, espontaneamente,
a pessoa entra no estado sonambúlico, provocado através do magnetismo, dos passes, você induz a pessoa a entrar no estado sonambúlico. E o sonambulismo pode ser anímico, a própria alma, né, uma coisa do ser, do organismo dele, ou mediúnico. Quando há interferência de um espírito, se torna mediúnico. A gente viu o exemplo, no livro dos médiuns, tem um exemplo em que o sonâmbulo, ele detectava a doença das pessoas, via, e quando pediu o remédio, uma vez pediram o remédio, disse, olha, eu não sei, porque meu amigo doutor não está aqui. Porque antes ele via a doença e dava o remédio. Um dia ele viu a doença e não deu o remédio. Aí, mas não é você que dá o remédio? Não, é meu amigo doutor, e ele não está aqui presente. Então tinha um espírito que dizia para ele o remédio que a pessoa tinha que tomar. Olha aí, a intervenção de um espírito. Então, isso é uma característica mediúnica. Entenderam isso? Fiz um resumo aqui de umas 5, 6 aulas aí que a gente vem estudando devagarinho. Alguma pergunta? Agora a gente vai entrar no resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Vai falar o que a gente acabou de dizer aqui, mas eu vou ter que ler. Eu vou ler, e se vocês tiverem dúvidas, não entendi, ou se quiserem se colocar, vocês se coloquem. A 455. Os fenômenos do sonambulismo natural. O que é o sonambulismo natural? Nós dissemos aqui, é espontâneo. É espontâneo. Eu estou aqui, durmo, meu corpo dorme, eu saio do corpo, continuo falando, de olhos fechados. Tá? Sonambulare. Então, naturalmente isso acontece. Poderia ser provocado, aí não seria natural. Aí seria magnético. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e são independentes de qualquer causa exterior conhecida. Mas em algumas pessoas dotadas de uma organização especial, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. Ficou bem claro isso? Entenderam? Foi o que eu acabei de explicar. Então, essa organização é uma organização física. Por que o fulano tem um sonambulismo e eu não tenho? Por que o fulano vê o espírito e eu não vejo? Por que o fulano incorpora e eu não incorporo? É a organização física que facilita. Por que o fulano sonha, lembra dos sonhos e eu não lembro de nada? Está tudo aí nesse princípio. Entenderam? Princípio da organização física. Aqui essa leitura é para resumir tudo que a gente estudou. O estado designado pelo nome de sonambulismo magnético só difere do sonambulismo natural porque um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. Bem claro? Provocado. Induzo ali com o meu magnetismo, ela tem uma predisposição orgânica para isso, eu vou induzindo que ela vai entrar no estado sonambúlico. O outro é natural. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém imagina pôr em dúvida, apesar do aspecto maravilhoso dos fenômenos que ele apresenta. O que tem então de mais extraordinário, de mais irracional, o sonambulismo magnético, por ser produzido artificialmente como tantos outros? Charlatães dizem ou têm explorado. Uma razão a mais para não deixar nas mãos deles. Quando a ciência deles se tiver apropriado, o charlatanismo terá muito menos crédito junto às massas. Mas enquanto isto não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e contra um fato não há argumento possível, ele ganha crédito, apesar da má vontade de alguns. E isto no seio da própria ciência,
onde ele entra por uma multidão de portinhas, em vez de passar pela grande porta. Quando lá estiver por inteiro, terão que lhe conceder direito de fazer parte dela efetivamente. Então, o que ele está dizendo? Tem os charlatães. O que é o charlatão? O charlatão é o que engana. Ele engana. Então, usava o sonambulismo para ganhar dinheiro. Existe o charlatanismo, existe enganação para tudo. Não falsifica de tudo? Falsifica dinheiro, falsifica bebidas, falsifica tudo. Agora, porque falsificou o dinheiro, não tem dinheiro que vale? Porque falsificou o vinho, não tem o vinho que é bom? Né? Aí a gente tem que estudar e analisar cada caso. Alguma pergunta? O próprio livro dos Espíritos teve uma médium sonâmbula que ajudou muito a Allan Kardec, a senhorita Jaffré. Esqueci o primeiro nome dela. Ela ajudou, era um médium sonambúlico. Tinha as duas irmãs lá da família Baudin, e depois vem a irmã Dufour, tem essa médium, né, sonambúlica, senhorita Jaffré, e depois a irmã Dufour. Irmã Dufour era médium de incorporação. E senhorita Jaffré era médium sonambúlica. E as irmãs da família Boudin, escreve Boudin, né? Acho que lê Boudin, eram médiuns psicográficas, que ajudaram muito a Kardec na compilação do Livro dos Espíritos e das outras obras também. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico. Fisiológico vem do físico, do corpo. É uma luz lançada sobre a psicologia. É nele que se pode estudar a alma, porque nele ela se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é a clarividência, independente dos órgãos comuns da visão. Os que contestam este fato baseiam-se em que o sonâmbulo não vê sempre, nem à vontade do experimentador, como com os olhos. Será de admirar que, sendo diferentes os meios, os efeitos não sejam os mesmos? Será racional pedir efeitos idênticos quando o instrumento não existe mais? A alma tem suas propriedades, como o olho tem as suas. É preciso julgá-las em si mesma e não por analogia. Então vamos lá. A clarividência é natural no sonâmbulo. O que é a clarividência? A gente explicou, a visão da alma. O clarividente está vendo, é anímico, é da própria alma. Não tem um espírito ali acionando. Vocês entenderem o estado sonambúlico? Vocês já viram esses programas de televisão em que vai uma pessoa e hipnotiza o outro, não é? Aí a pessoa dorme. Aí, por exemplo, ele chega e dá uma cebola e induz a pessoa a dizer que é uma maçã. Ó, isso aqui é uma maçã está deliciosa, a pessoa vai e come a cebola, já não viram? Algumas vezes faz a pessoa um papel ridículo. Na verdade, aquela pessoa entrou no estado sonambúlico, induzido. Aquele que induz conhece, sabe manipular o fluido e hipnotiza. A hipnose é sugestiva, ele sugestiona. Então, a hipnose, ela veio bem depois de Mesmer. Mesmer, Franz Anton Mesmer, no século 1760, século XVIII. Ele trouxe o estudo do magnetismo. Ele é que descobriu o magnetismo. Então, teve vários seguidores. Eles não aceitaram a ciência da época, o magnetismo como forma terapêutica. Mas depois alguns pesquisadores mudaram o nome de magnetismo para hipnotismo.
E a hipnose foi aceita. Olha, se trata, alguém vai ao dentista aí? Vocês vieram para o dentista hoje? Se trata de cárie dentária, se extrai dente através do hipnotismo. A pessoa não toma anestesia. Cirurgias são feitas sem anestesia. Anestesia é o hipnotismo, em que o médico induz aquela pessoa a não sentir dor. Da mesma forma que induziu a comer uma cebola dizendo que é uma maçã, induz também a não sentir dor. Isso é hipnose. A ciência hoje usa a hipnose, usa o hipnotismo. Entenderam então o que é o sonambulismo? A pessoa entra no estado sonambúlico. No estado sonambúlico. Eu vi no outro dia, por curiosidade aqui, no celular, perguntei ali o uso do hipnotismo nas cirurgias. Aí apareceu ali, milhares ou milhões de cirurgias são feitas com hipnose, com a hipnose. O paciente é hipnotizado e a cirurgia é feita. Vamos continuar, porque tem gente que é alérgica a anestesia, anestésico. Tem medo. Hã? Isso aí. Então vamos lá. A causa, é aqui embaixo que eu estou, a causa da clarividente no sonâmbulo magnético é do sonâmbulo natural. É idêntica, é a mesma coisa. Que a alma que vê é um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites são apenas os que são fixados para a própria alma. Ele vê por toda parte onde sua alma pode transportar-se, qualquer que seja a distância. Então, através do sonambulismo, se chega à existência da alma. É o que ele falou, muita gente tem má vontade. Se a ciência fosse por esse caminho, ela não teria dúvida nenhuma da existência da alma, do espírito. Então, encarnado alma, desencarnou espírito. Então, através do sonambulismo, se estudasse a fundo, se estudasse seriamente, não teriam dúvida alguma sobre a existência do espírito ou da alma. É o que ele está dizendo. Aqui, no livro dos Espíritos, no livro O Evangelho que nós lemos sobre Jesus. Quando ele fala do Espiritismo, no item 5, ele diz assim, o Espiritismo é a nova ciência, capítulo 1, item 5. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens com provas irrecusáveis, provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Olha que definição boa, clara do Espiritismo. De novo, o Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, e o sonambulismo seria uma prova irrecusável, se estudassem a fundo, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Porque a gente sabe que os espíritos influenciam em nossas vidas, porque eles estão aí, estão vivos. Aliás, mais vivos do que a gente. Estamos num número pequeno aqui no salão, mas num número imenso de espíritos aqui desencarnados, assistindo aqui o estudo. Por que eu não vejo? Porque a minha organização física não permite isso. Por que ela vê? Ela vê porque ela tem a mediunidade ou a clarividência, a organização física permite ver. Porque Kardec afirma lá no Livro dos Médiuns que a mediunidade se
é uma predisposição orgânica. Entenderam? Está difícil? Eu estou falando muito rápido? Não? Vamos lá. Na visão à distância, que é a dupla vista, o sonâmbulo não vê as coisas do ponto em que está o seu corpo, como através de um telescópio. Ele as vê presentes e como se estivesse no lugar onde elas existem, porque na realidade sua alma está lá. É por isso que seu corpo fica como que aniquilado e parece privado de sentidos, até o momento em que a alma volta a tomar posse dele. Esta separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal e pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida. É a causa da fadiga que o corpo experimenta após um certo tempo, principalmente quando a alma se entrega a um trabalho ativo. Então, o corpo fica fatigado, porque a alma vai. E como a alma está presa ao corpo, é como se um balão tivesse num poste, como nós vimos lá atrás numa outra questão do Livro dos Espíritos. A sacudidela do balão mexe no poste. Então, a ação do espírito, dependendo da ação dele, mexe no corpo. O corpo fica fatigado, fica cansado. Então, por isso que ele para um instante e a alma vai. E a alma vai com a velocidade do pensamento. Fechem os olhos vocês agora. Fechem os olhos. Pensa na sala da casa de vocês. Na sala. Vocês estão na sala de vocês. Pode abrir o olho, não é para ficar lá na sala não. Lá na casa não. Senão vocês vão para o quarto, vão para a cama e vão dormir lá. Então, você pensou, você está lá. Vocês não viram lá o móvel da sala, a cor da parede, não é? Então, foi a alma que foi, não foi o corpo está aqui, mas vocês foram lá. É isso que acontece com o sonâmbulo. E é com a velocidade do pensamento, que é muito mais rápido que a velocidade da luz. Pensou, está aí. Não precisou pegar ônibus, né? Aí como é que o espírito passa pela parede, pelo vidro? Olha, o sol está batendo ali, os raios solares não passam pelo vidro? E a luz é matéria também. Então, para o espírito, não há resistência material, nem parede, nem montanha, nem nada que é material impede a passagem do espírito, a ida ou a vinda do espírito. O fato de a visão da alma ou do espírito não ser circunscrita e não ter sede determinada é o que explica porque os sonâmbulos não lhe podem indicar um órgão em especial. Eles veem porque veem, sem saber porquê, nem como, porque a visão do espírito não tem foco próprio. Se referem a seu corpo, esse foco lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica ou no órgão que para ele é o ponto de ligação mais tenaz entre o espírito e o corpo. O que ele está dizendo aqui? As percepções do espírito está no espírito. Às vezes até encarnado, já vi algumas vezes a pessoa estava conversando, uma estava conversando comigo, duas delas. Isso é engraçado, eu estou conversando com você, eu estou vendo aqui atrás, o que está acontecendo, estou vendo tudo aqui atrás. Porque ela está vendo com a alma, com os olhos, vamos dizer, do espírito. A percepção está no espírito. Quando a gente entra aqui no corpo, é igual eu botar uma fronha na cabeça. Quando era garoto, tinha lá no carnaval uns que botavam uma fronha, amarravam uma orelhinha, né? E saíam. Então, faz um buraquinho aqui para você ver o olho, uma máscara. Então, eu estou vendo pelo buraquinho. O corpo físico, os olhos são um buraquinho da alma. Mas a percepção, a visão está em toda a alma. O pensamento é um atributo do espírito, está no espírito.
Então, é o espírito que sente, é o espírito que vê. Por isso que ele vê do lado, ele vê atrás, ele vê onde está. A visão está nele. No corpo, restringe-se aos olhos. Tanto que tem cego que vê. Ora, o cego sabe da cor. Tem cego, tinha um cego que fazia palestra lá no Leon Denis, ele disse que sabia que era verde, que era amarelo, que era vermelho. Ora, como é que ele sabe? Ele vê com a alma. As percepções de um cego. A pessoa chegou, fulano, é você? Tudo bem? Não é? Como é que ele percebe? Com a alma. Então ele adquire percepções que, como nós temos os 5 sentidos, a gente não valoriza tanto. Agora, perde a visão, fica surdo para você ver o que é bom para tosse. Aí você vai ter que aprender a perceber de outra forma. Como ele já nasceu sem a visão, por exemplo, sem a audição, ele tem outras percepções. Outras percepções. Percepções da alma, extrasensoriais. Tudo bem? O poder da lucidez, a gente já leu. O poder da lucidez, não lembro não. Sonambúlica não é indefinido. O espírito mesmo, completamente, não é aqui que a gente está? Livre, está limitado nas suas faculdades e nos seus conhecimentos, ao grau de perfeição que tem atingido. Ele o está mais ainda quando ligado à matéria, da qual sofre a influência. Este é o motivo pelo qual a clarividência sonambúlica não é universal, nem infalível, tanto menos se pode contar com sua infalibilidade. Quanto mais ela é desviada do objetivo a que se propôs a natureza, e quanto mais dela se faz um objeto de curiosidade e de experimentação. O que ele está dizendo aqui? Que não é todo sonâmbulo que vê tudo. E dependendo das perguntas que você faça na experimentação, começa a insistir em determinados assuntos que ele não quer responder, ele pode se enganar. Ele não quer te enganar, ele pode se enganar. Porque vai também essa percepção de acordo com a elevação do espírito, a elevação da alma. Então, ele tem as suas limitações e a influência do corpo, que na verdade ele ainda está ligado ao corpo. É como você ir numa casa qualquer aí, numa vidente, numa cartomante, numa cigana, num centro espírita, seja lá onde for, e você lá fazer uma consulta. O fulano viu lá, o Espírito Santo disse, o cigano disse, o espírito disse, seja lá quem for. Que espírito é aquele? Quem é aquele espírito? Ele pode se enganar. Ele pode até te enganar. Porque, primeiro, o espírito não sabe tudo. Ele não sabe tudo. Segundo, ele pode ser um mau caráter. Então, na mediunidade, você tem um tripé, como diz Kardec lá no Livro dos Médiuns. O médium, quem é o médium? Quem é ele? Como é a vida dele? Como é que era a vida do Chico? O que ele fazia? Então, moralmente, quem é o médium? O segundo, o espírito. Quem é o espírito que assessora o médium? Que espírito é esse? Terceiro, o consulente, aquele que vai fazer a pergunta. Então, ele está ali por curiosidade, que tipo de pergunta ele vai fazer. Então, isso influencia. Então, a gente tem que ter cuidado aonde a gente vai perguntar as coisas, a quem a gente pergunta. Ali tem uma pessoa boa. Ela cobra para você? Ela cobra, mas ela é muito boa. Que espírito está sujeito a uma pessoa que ganha dinheiro às costas dele? É o Dr. Bezerra de Menezes? É o altivo? Vai ser um espírito igual àquela pessoa. Então você tem tudo para ser enganado ou
obsidiado, dependendo da pergunta, dependendo da tua intenção com aquele médium. Entenderam isso? Ainda bem que eu não vejo, não escuto, não sinto cheiro, para não enganar ninguém, né? No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, ele entra mais facilmente em comunicação com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Esta comunicação se estabelece através do contato dos fluidos que compõem os perispíritos e que servem à transmissão do pensamento, como fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, de que o pensamento seja articulado através da palavra. Ele o sente e o adivinha. É o que torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral na qual está colocado. É por isso também que a influência de numerosos espectadores, e principalmente de curiosos, mais ou menos maldosos, prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que, por assim dizer, se contraem e só se patenteiam com toda a liberdade, na intimidade e no meio simpático. A presença de pessoas maldosas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a dormideira. A dormideira é aquela plantinha, né, que tu bota a mão, ela se fecha. Então, ele está dizendo o seguinte: o sonâmbulo, você não precisa falar com ele percebe o seu pensamento. Ele percebe o pensamento de todos. Então, se for uma plateia e que tenha gente ali curiosa, maldosa, né, mal intencionada, ele vai perceber e isso vai atrapalhar a manifestação. Então, essa experimentação tem que ser reservada com pessoas sérias. Kardec fazia os seus trabalhos, ele se isolava. Ele tinha alguns médiuns que o assessoravam. Algumas faculdades, o pensamento sempre influencia, o pensamento dos outros. Algumas outras influenciam demais. Por exemplo, a mediunidade de transporte. Eu lembro que foi na televisão uma vez, uma senhora que era médium e que ela trazia objetos para junto dela. Como acontecia com o Chico. O Chico lá no interior de Minas Gerais, né, tem praia em Minas. Minas tem praia? Tem praia? Claro que não, né? Só tem morro aquilo lá. Morro e mato. Minas não tem praia. Os mineiros vêm aqui para o Rio de Janeiro. Mineiro gosta de Cabo Frio. Minas não tem praia. Ainda mais lá no interior, aquele estado enorme. Né? Claro, tem outras belezas, a beleza natural. O campo. Hã? Não ouvi. Você morava em Cabo Frio. Por isso que ela está queimadinha. Ela morava lá em Cabo Frio. É uma praia muito boa, né? A Praia do Forte é um ponto de encontro ali dos mineiros. Tem mineiro lá? Nunca vi. Então, o Chico, no seu trabalho, vinha a concha do mar, molhada ainda, úmida de água. Ó, que fenômeno interessante. Então, numa cidade do interior, de Minas Gerais, a concha ainda molhada da água salgada. Olha o transporte. Então, era um fenômeno espontâneo que acontecia. Isso é a comprovação da mediunidade. Como isso acontece? Aí tem que estudar lá no Livro dos Médiuns. Não é a aula de hoje. Está lá no Livro dos Médiuns, que a gente estuda isso aqui no Livro dos Médiuns. Aí uma senhora foi e dizia que fazia esses transportes. E quem estava com ela? Aquele padre Quevedo, que já desencarnou, que era um descrente. Né? Ele era contra tudo que é fenômeno mediúnico. Ele dizia que tudo era charlatanismo. Tudo. Ele era chato. Não é que morreu, deve estar menos chato agora, né? Deve ter tido uma surpresa imensa. Que para o céu é que ele não foi.
né? Então, para o inferno também não, porque não tem inferno, mas ficou lá, né? Está arrependido do que fez, certamente. Então ele ficou em cima da senhora e encheu a paciência dela. Isso aí é charlatanismo, isso não acontece, blá. Então ela botava uma bacia com algodão e ali do algodão ela tirava algumas peças. Ele perturbou, cara, encheu o saco da mulher, que foi difícil. Aí veio um pedaço de osso, ela aí, negócio de cemitério, enfim, não deu certo. A senhora, desavisada, quis ir para os holofotes, não se precaveu, não estudou o livro dos médiuns. Se ela estudasse, ela não ia fazer aquilo, porque seria impossível de acontecer o fenômeno diante de uma mente contrária ao fenômeno. E ele sabia, porque ele estudava, ele conhecia o livro dos médiuns. Então ele estudou para refutar todas essas ideias. Era interesse dele, interesse da igreja, sei lá, interesse dele. Então ele era contra e o fenômeno não aconteceu. Olha a interferência do pensamento. O pensamento influencia muito. Por isso a gente não faz reunião mediúnica com as pessoas presentes. É reservada a reunião. Para que aquela pessoa não atrapalhe. Ah, mas pode fazer com a pessoa presente? Até pode, em alguns casos específicos. Entenderam isso? Então vamos lá, vamos terminando aqui. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo seu próprio espírito e seu corpo. São, por assim dizer, dois seres que lhe representam uma dupla existência, espiritual e corporal, e que todavia se confundem através dos laços que as unem. O sonâmbulo nem sempre se percebe desta situação, e esta dualidade faz com que, frequentemente, ele fale de si como se falasse de uma pessoa estranha. É que ora é o ser corporal que fala ao ser espiritual, ora é o ser espiritual que fala ao ser corporal. Entenderam o que falei aqui? Como ele está fora do corpo, ele, como espírito falando, ele se refere ao corpo físico como uma terceira pessoa, como se aquele corpo físico não pertencesse a ele. Então ele diz, ele falando do corpo físico, porque é o espírito que está falando. Quando ele se junta ao corpo, ele fala do corpo. Quando é o espírito, fala do corpo como uma terceira pessoa. É isso que ele está dizendo. Aí mostra a dualidade, o ser espiritual e o ser material. E é o que nós somos. Nós somos seres materiais, porque estamos imersos na matéria, mergulhados no corpo físico, mas somos seres espirituais, porque somos espíritos imortais. A matéria se acaba, se dilui, mas o espírito permanece. Com outro tipo de matéria, uma matéria fluídica, uma matéria etérea, uma matéria quintessenciada, que é o perispírito. O espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência em cada uma de suas existências corporais. Esquece-os, em parte, durante a sua encarnação, numa matéria muito grosseira, porém, dele se lembra como espírito. É assim que alguns sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução e até às suas aparentes capacidades intelectuais. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, no estado de vigília, não serve de parâmetro, portanto, para pré-julgar os conhecimentos que ele pode revelar no estado de lucidez. Segundo as circunstâncias e o objetivo que se propõe, ele os pode aurir da sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou dos conselhos que recebe de outros espíritos. Mas como seu próprio espírito pode ser mais ou menos adiantado, ele pode dizer coisas mais ou menos corretas. O que eu li aqui? O que ele disse nesse parágrafo? Eu, Newton José, estou limitado aqui no corpo. Eu não me lembro de outras vidas, como vocês também não lembram. Mas quando eu saio do corpo, eu como espírito, eu me lembro.
eu tenho acesso a outras experiências. Então, eu já tive muitas experiências. Com essas experiências, eu tenho um conhecimento muito maior do que quando no corpo. O meu conhecimento é muito mais vasto. A minha cultura é imensa. Dependendo da minha elevação espiritual, eu posso saber muita coisa, até sobre a ciência. Se eu fui um cientista na vida passada, por exemplo. Agora aqui eu não me lembro. Por exemplo, Edgar Cayce, que nós falamos lá, o médium sonambúlico americano, fizeram um hospital para ele. Ele era um camponês, era uma pessoa simples. Então, mas como espírito, ele tinha uma outra visão. Entenderam isso? Então, o espírito, ele tem mais, e nós de espíritos temos um arcabouço de conhecimento muito vasto, devido às outras experiências que tivemos em outras vidas, em outros lugares, com outras pessoas. Através dos fenômenos, está vendo como o sonambulismo, bem estudado, nos traz a certeza da existência da alma? Através dos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, que é o provocado, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao espetáculo sublime de sua emancipação. Dessa maneira, ela nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele o vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo, lá no local, e para lá se sente transportado. Lá existe, portanto, alguma coisa dele, e esta alguma coisa, não sendo o seu corpo, só pode ser a sua alma ou o seu espírito. Foi o que vocês fizeram quando foram na sala da casa de vocês. É o que faz o sonâmbulo. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível para correr em busca das causas da nossa existência moral, Deus coloca diariamente sob seus olhos, ao alcance de sua mão, os meios mais simples e mais patentes para o estudo da psicologia experimental. Então o homem fica buscando uma parafernália de máquinas, essa existência, esse ser extrasensorial. Mas Deus nos coloca na mão, por exemplo, o sonambulismo, a mediunidade, que a gente vai ter acesso a isso. Às vezes você vê na televisão a explicação do sonho. No outro dia eu vi uma reportagem, já tem tempo, eu não vejo televisão há muitos anos, explicando sobre o sonho. Então teve toda uma explicação lá científica e que estava muito aquém do que significa realmente o sonho. Porque eles não levaram em consideração a existência da alma. Se dissesse ali uma frase simples que está aqui, o sonho é a lembrança que o espírito tem dos lugares que ele esteve e das pessoas com que ele se entreteve. Pronto, estaria explicado o sonho. Mas não acredita na alma. Explica tudo pela fisiologia. Existe o sonho fisiológico? Sim, do corpo. Come uma feijoada, enche a barriga aí de um churrasco e vai dormir. Ou enche a cara de cachaça e vai dormir. Claro, você vai ter um sono todo conturbado. Fisiológico, o corpo influenciando ali. Não dá para você ter um parâmetro. Só dá para ver que é o teu corpo ali influenciando. Aí você acorda mal, cansado, quebrado, não é? A ressaca. Aí dizem que acorda, eu já ouvi dizer, eu não bebo, com gosto de guarda-chuva na boca. Guarda-chuva tem gosto? Eu também nunca comi um guarda-chuva, né? Pois é para explicar o inexplicável. Porque foi tudo fisiológico, um sono conturbado.
O êxtase é o estado em que a independência da alma em relação ao corpo se manifesta da maneira mais sensível e se torna, de certo modo, palpável. Então, no êxtase, a alma se emancipa ainda mais do corpo. Ainda mais. É mais profundo, é mais sensível, a ponto dele ir a outro mundo. O Apocalipse foi escrito no estado de êxtase. João, evangelista, escreveu o Apocalipse em estado de êxtase. Diz a dona Ivone que era o próprio Jesus quem estava ali orientando João. Agora, o estático pode se enganar? Também pode. O estático pode ser obsediado? Pode. Podem atrapalhá-lo? Pode. Nós somos falíveis. Aí entra a moral, a dignidade, a elevação de cada um. No sonho e no sonambulismo, a alma vaga nos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra num mundo desconhecido, no dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites que ela não transporia, sem partir totalmente os elos que a prendem ao corpo. Um estado resplandecente e inteiramente novo a rodeia. Harmonias desconhecidas na terra a encantam, um bem-estar indefinível a invade. Ela goza antecipadamente da beatitude celeste e, pode-se dizer, põe um pé no limiar da eternidade. Então, quando a gente sai do corpo, a gente fica ligado por um laço, um cordão fluídico, um cordão de prata, como chamam. E que cordão é esse? É um perispírito. É igual uma pipa. A pipa não está na linha ali, a pessoa não está soltando pipa? Está na linha. Se cortar a linha, a pipa voa, vai embora. Perdeu a pipa. Então, o que é a morte? É cortar a linha da pipa. A morte é o rompimento do laço. Morreu, não tem como voltar à vida. Não tem como. Naquele corpo, não. Por isso que Jesus não fez milagre. Porque Lázaro não estava morto. Ele não derrogou a lei. Lázaro estava no estado cataléptico. Letárgico. Nomezinho. Letárgico. Estava no estado letárgico. Então, o estático, ele vai, essa linha fica fininha. Então ele vai a lugares superiores, na própria terra, fora da terra. Então ele vê a beleza do lugar, a elevação do lugar. Ele não quer voltar. Então a gente tem que fazer força. Fulano, volta aí, porque senão ele se suicida. É o suicídio. E o suicídio não vai deixá-lo ficar naquele lugar bonito. Tá? Mas o sonâmbulo também, o estático, também pode ir a mundos inferiores. Também pode. Tá? No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ele apenas possui, por assim dizer, a vida orgânica e sente-se que a alma a ele se mantém ligada apenas por um fio que um esforço a mais faria romper irreversivelmente. É o que nós falamos. A linha arrebentou, morreu, não tem mais jeito. Nesse estado, todos os pensamentos terrestres desaparecem, para dar lugar ao sentimento apurado que é a própria essência do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a essa contemplação sublime, o estático encara a vida somente como uma parada momentânea. Para ele, os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo são apenas os incidentes fúteis de uma viagem, cujo final fica feliz de ver. Entenderam? Tá? Eu não entendi, não. Eu pensei em outra coisa, eu li. Olha só, eu estava em estado de igual um sonâmbulo. Sonâmbulo não, porque eu estou acordado. Eu fui em outro lugar. Não, vou ler de novo. Nesse estado, no estado de êxtase, né, todos os pensamentos terrestres desaparecem, para dar lugar ao sentimento apurado, que é a própria essência de nosso ser imaterial. Então, ele, como espírito, vai ter percepções apuradas, que no corpo não permite que eu tenha. Inteiramente entregue a essa contemplação sublime, quer dizer, essa contemplação de elevação, nesses lugares belos, bonitos,
O estático encara a vida somente como uma parada momentânea. Para ele, os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo são apenas os incidentes fúteis de uma viagem cujo final fica feliz em ver. Ah, quando terminar essa vida, que beleza, eu vou adentrar esse mundo. Então isso aqui é uma estação que eu parei. E é uma estação temporária. Tanto que todos nós vamos morrer. Todos nós vamos nos libertar desse corpo. Temos que fazer por onde? Ir para um lugar bom. Ir para um lugar bom. Não ficar aqui na terra, porque não vai adiantar nada, né? Ficar vivo ou morto andando para lá e para cá, não adianta nada. Então a gente tem que ir para um lugar melhor. Ir para um lugar inferior, pela nossa inferioridade, também não adianta nada. Inferioridade por inferioridade, aqui ou do lado de lá é a mesma coisa. Podemos ir a lugares mais difíceis ainda. Acontece com os estáticos, estamos terminando, o mesmo que com os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita, e seu próprio espírito, conforme seja mais ou menos elevado, é também mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Há neles, algumas vezes, mais exaltação do que verdadeira lucidez. Ou melhor dizendo, sua exaltação prejudica a lucidez. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas, ou até ridículas. Espíritos inferiores aproveitam-se com frequência dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não se sabe controlá-la para dominar o estático. E com esse fim, revestem aos seus olhos aparências que o mantêm preso a ideias ou preconceitos do estado de vigília. Há aí um perigo, mas nem todos são iguais. Cabe a nós julgar friamente e pesar suas revelações na balança da razão. Então, diante de um estático, a gente tem que analisar o que ele está dizendo, porque ele pode ser influenciado por espíritos inferiores, como dissemos, ele pode ser muito inferior, porque a mediunidade ou esse desdobramento é uma predisposição orgânica, ela é neutra. Não é só espírito elevado que tem mediunidade, que sai do corpo. Aliás, sair do corpo todos nós saímos, todo dia que dormimos. O que vai dar um direcionamento é o próprio médium. Ah, o fulano incorpora espírito ali, o outro incorpora lá. Que direcionamento ele vai dar a essa incorporação? A mediunidade por si só é neutra, a incorporação é neutra. É uma predisposição orgânica. A psicografia, a mesma coisa, seja ela qual for, a vidência, a psicofonia, é neutra. A audição. Agora, que é o espírito que eu estou escutando? Ah, o espírito fala palavrão? Xinga? Te ameaça? Quem escuta, escuta tudo isso. Palavrões, xingamentos, ameaça. Então eu tenho que fazer o máximo para me elevar, para neutralizar, ter força para neutralizar essas forças contrárias, forças do mal. Então a mediunidade por si só é neutra, é um sexto sentido. Leon Denis fala que é um sexto sentido, ou seja, é o sentido da alma. Da alma. Tudo bem até aí? Vocês falam muito, não deram nem tempo de eu dar a aula toda. 1 hora de falação. 1 hora. Ó, tem 1, 2, 3, 4 parágrafos pequenos. Vamos parar aqui, semana que vem a gente continua? Não é? Tem 4 parágrafos assim, ou querem terminar hoje? É melhor a gente terminar porque está no raciocínio, não é? Vocês aguentam mais 5 minutos? Então vamos lá. A emancipação da alma, emancipar-se, sair do corpo. A emancipação da alma manifesta-se algumas vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido sob o nome de segunda vista, que dá àqueles que delas são dotados a faculdade de ver, de ouvir, de sentir, além dos limites de nossos sentidos.
percebem as coisas ausentes onde quer que a alma estenda sua ação. Veem-nas, por assim dizer, através da visão comum, como por uma espécie de miragem. Então, olha só, a diferença do sonambulismo, que no sonâmbulo ele dorme. Na segunda vez está acordado, eu estou aqui, eu estou vendo. Então, estou no estado de vigília. Eu posso dizer para vocês, ó, o que está acontecendo aqui, o recado que estão me dando para vocês. Tá? Aí a dupla vista, eu estou vendo o que está acontecendo lá, mas eu estou acordado, eu converso com vocês e passo, olha, isso que está acontecendo. Nós explicamos isso lá no início. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, a segunda vista aqui, ele está falando Vamos lá. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico encontra-se sensivelmente modificado. O olhar tem qualquer coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da visão estão alheios ao fenômeno pelo fato da visão persistir, apesar da oclusão dos olhos. Essa faculdade parece àqueles que dela são dotados natural, como a de ver, e para eles um atributo de seu ser, e não lhes parece constituir exceção. O esquecimento, com muita frequência, segue-se a esta lucidez passageira, cuja lembrança cada vez mais vaga acaba por desaparecer como num sonho. Então, olha só, ele está dizendo aqui o seguinte, o olhar do médium fica meio que vago, mas daqui a pouco ele esquece. Essa semana, assisti o filme do Divaldo. Eu não tinha assistido ainda aquele filme, eu queria assistir, tinha assistido só pedaço. Assisti tudo. E ele, quando criança, aquilo era natural para ele, ele via. É como se todo mundo visse com esses olhos aqui, ele vê o espírito como uma pessoa, é gente. Aí ele fala lá, mãe, tem uma moça aqui, uma senhora falando que quer falar com a senhora, ele estava brincando. A mãe, quem é, menino? Aí o espírito diz que é a mãe dela, está dizendo que é sua mãe. Ela já levou um susto, minha mãe já morreu. Aí ela vem, que negócio é esse? Ele, ela está dizendo que é sua mãe. Aí, como é que ela está vestida? O espírito foi mostrando os detalhes. Como é que chama? Camafeu, botou aqui, o brinco, e foi mostrando o cabelo, e ela não teve dúvida. Então, para ele é natural. O próprio altivo. Quando a gente conversava com ele, quando ele via, ele ficava com o olho assim, a gente estava vendo lá longe, né? Ele tinha uma mania de fazer assim com óculos, né? Aí uma vez ele estava atendendo, ele estava atendendo uma moça, quando terminava a reunião, as pessoas viam. Aí entra aí a evidência, né? A vista da alma, ou a clarividência. A senhora veio, a moça veio lá falar com ele. Ele, fulana, que saudade, que bom ver a sua mãe está bem, né? Melhorou muito, está saudável. Aí diz assim, altivo, mamãe morreu. Então, ele estava vendo ali a mãe dela como se fosse viva. E é assim que acontece. O médium que vê, ele vê como a gente está vendo aqui, ele pensa que é de carne e osso. Ontem a gente estava dando aula 2h da tarde, só estava a Ana e a Cristina aqui, estava vazio. A Gilane veio de lá, ela olhou, e eu vou lá ajudar o seu Nilton. Está cheio de gente, o salão está lotado. Essa hora, aí quando ela se aproximou, que ela viu que era espírito. Então vê como se fosse, nós estamos vendo aqui uns aos outros. Tá? E ele colocou aqui, no segundo parágrafo, que isso passa. E por último, tem 2 parágrafos só. O poder, penúltimo, o poder da segunda vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara, nítida das coisas presentes e ausentes. Então ele vê perfeitamente como vocês estão me vendo e eu vendo vocês, ou difusa, vaga, neblinado. Aí vai do médium. No estudo rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança nos seus atos, a que se pode chamar de precisão do golpe da visão moral.
Mais desenvolvida, ela desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida ainda, ela mostra os acontecimentos passados ou a ponto de ocorrer. Então, olha só como vai se desenvolvendo. Ela vê aqui, mais desenvolvida, vê lá o passado, o que aconteceu no passado, mais desenvolvida ainda vê o que vai acontecer depois. Então, isso vai do médium, né? Desse organismo, esse organismo do médium, essa pré que vem antes, predisposição orgânica do organismo. Essa é a frase utilizada por Kardec. E por último, ele termina aqui dizendo: o sonambulismo natural e artificial, o êxtase, a segunda vista, são apenas variações ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, assim como os sonhos, estão na natureza. Quer dizer, lei da natureza é lei de Deus. É por isso que tem existido em todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade. Neles encontra-se a explicação de uma imensidade de fatos e os preconceitos, que os preconceitos fizeram ver como sobrenaturais. Isso sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Então, Calpurnia, sabe quem foi Calpurnia? Calpurnia foi a mulher de César, Júlio César. Júlio César foi assassinado no parlamento, né, pelos senadores. E Calpurnia sonhou: olha, eu sonhei que você seria morto hoje, não vá ao Senado, não vá. Pediu que ele não fosse. Ele disse: é bobagem da sua cabeça. Foi, e foi assassinado. Abraham Lincoln e outros, tem muitos casos que Leon Denis assinala quando ele fala dos sonhos, lá no livro No Invisível, um excelente livro que vocês devem ler, devem estudar. Pronto, agora terminamos. Alguma pergunta? No question? Semana que vem a gente continua na intervenção dos espíritos no mundo corporal. Um assunto interessante, né? Será que os espíritos veem tudo o que fazemos? Será que eles influenciam nossos pensamentos? É isso que a gente vai ver na próxima semana. Não percam. Agradecemos a Jesus em primeiro lugar e a Deus nosso Pai acima de tudo, por esses momentos de enlevo que o estudo nos propicia. Agradecemos ao altivo e aos guias aqui presentes, que nos sustentaram, ao patrono desse estudo, o nosso irmão Eurípides Barçanufo. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito bem. Foi um bom estudo, né? Aí vocês leiam, que vocês vão entender tudo agora. Tem que ler, senão esquece. A aula agora, 2 horas da tarde, a Gênesis.